As últimas 24 horas do Internacional foram de muitas movimentações nos bastidores, tanto para a chegada quanto para a saída. E eu vou te explicar tudo o que está acontecendo a partir de agora. E é isso, gente. Bora falar sobre as informações do Internacional. Eu sou Douglas Demoliner e já de imediato eu peço que tu deixe teu like, ative as notificações, deixa aquele hype, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos juntos tentar atingir a marca dos 19 mil inscritos. Falta um pouco mais de 500, eu conto muito com a contribuição de todos vocês. Gente, são muitas coisas acontecendo, foram muitas movimentações nas últimas 24 horas e a gente precisa ordenar. Tô com a minha colinha aqui do lado, então eu peço desculpa se eu acabar desviando o olhar para o lado, porque é justamente para não perder nada e não esquecer de nada do que aconteceu nas últimas horas, porque foram muitas situações. Inclusive, no último conteúdo que eu gravei, onde eu coloquei as datas das 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, convido vocês a assistirem e a responder lá a pergunta quantos pontos o Internacional vai fazer nos 8 primeiros jogos do Brasileirão 2026 e também destaquei a atuação do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu deixei claro que o próximo conteúdo seria para deixar vocês a par de todas as negociações que estão acontecendo nos bastidores do Internacional. E muita coisa aconteceu, principalmente a partir da informação de possíveis tentativas de outros clubes de tirar titulares ou de tirarem titulares do Internacional nessa temporada, tá? Então eu quero começar justamente sobre uma informação que vem de São Paulo em relação ao Vitinho, tá? Não é de hoje que o Vitinho tem recebido sondagens, que outras equipes estão interessadas na contratação do Vitinho, principalmente porque o Vitinho é um jogador que não tem um alto salário, é um jogador que vai ficar livre no mercado na metade da temporada e o Inter acredita muito que vai conseguir assinar em definitivo com esse jogador. Entretanto, depois do futebol chinês desistir da contratação do Vitinho, o Santos voltou a intensificar essa tentativa. E a informação que veio do Diário do Peixe no final da tarde de ontem dava conta de que o Vitinho teria assinado um pré-contrato com a equipe do Santos. Algo que foi desmentido pelo Internacional. O próprio Inter, nos bastidores, começou a revelar que não havia nenhum tipo de contrato. O próprio staff do jogador também deixou claro que não houve nenhuma assinatura. E o próprio Santos, no final da tarde, início da noite, mais ou menos na noite da última terça-feira, acabou confirmando também que não houve uma assinatura de contrato. Tá? A informação foi do Diário do Peixe e o Lucas Mussetti trouxe a informação da palavra do Alexandre Matos, executivo da equipe do Santos. Tá? O jogador, Vitinho, foi oferecido, mas não era e não é nossa primeira opção. Mas não é verdade que assinamos qualquer coisa com ele, e se tivéssemos assinado, o Inter seria o primeiro a saber. O atacante, segundo o Lucas Mussetti, não deve mais reforçar o Santos, ele que esteve muito próximo de assinar um pré-contrato. E tudo isso aconteceu porque, segundo o Lucas Mussetti, o Inter teria pressionado, ou alertado o Santos que não ia liberar o Vitinho de forma antecipada. Quer assinar para contrato? Beleza. Quer aliciar, entre aspas, o jogador? Beleza. Ele vai ficar treinando separado, ele não vai jogar, não vai ser utilizado e eu não vou liberar ele antes porque eu tenho contrato com ele até a metade dessa temporada. Porque não é uma negociação com o Dínamo, porque o Santos não iria pagar para liberar antes. O Inter deixou claro que quer o Vitinho e o Vitinho foi muito importante na última temporada. Então não teria por que o Inter liberar esse jogador. Então é uma negociação que a gente vai ter que ficar bem de olho, bem atento, mas nesse momento o Vitinho permanece no Colorado para a temporada de 2026. Perfeito, gente? Nesse momento, nada de contrato assinado, ele é jogador do Inter. Outra informação que vem de São Paulo e foi apurada em conjunto do AM Colorado, grande abraço para o Lucas Colar, Taigor Jank e também o Lucas Dias, é de uma possível troca do Palmeiras, que o Palmeiras estaria interessado em ceder o Bruno Rodrigues ao Internacional perante uma troca.
ou seja, o Inter teria que liberar algum jogador, né, em contrapartida para a equipe paulista. E algumas informações que a gente foi colhendo, foi buscando, principalmente o Colar, Lucas Dias e o Taigor, é de que são duas posições que o Palmeiras estaria interessado. Primeiro volante ou um lateral direito ou até mesmo volante. E dois nomes que a gente acabou chegando e até a imprensa paulista também trabalha com essas possibilidades. Thiago Maia e Bruno Gomes. Muito mais o Bruno Gomes do que o Thiago Maia principalmente. Por que o Thiago Maia? Porque é um primeiro volante. O Palmeiras, né, contratou o Marlon Freitas, mas perdeu o Aníbal Moreno. O M. Martínez pode deixar o clube depois da Copa do Mundo. Enfim, tem muita coisa acontecendo, muitas possibilidades. Então o Thiago Maia não seria um nome para a gente descartar. Mas eu acho que o Bruno Gomes sim seria o alvo do Palmeiras. Mas tem um detalhe, né? Para o Palmeiras tirar o Bruno Gomes cedendo o Bruno Rodrigues, teria que ter uma compensação, teria que ter algo a mais, até porque o Bruno Gomes é um ativo muito importante para o Internacional nessa temporada, então deixando bem claro essa situação, existe uma possibilidade de negociação de troca partindo do Palmeiras. E aqui tem outro detalhe importante, tá? Eu estou muito em cima dessa informação do Bruno Rodrigues, falando com o staff do jogador, e a última informação que eu recebi vinda do staff é de que o Bruno Rodrigues não jogará no Inter em 2026. Ipsis literis foi essa mensagem que eu recebi. Claro que pode mudar, o futebol é dinâmico, tudo isso. Mas naquele momento, no dia que eu conversei, e foi na manhã de terça, acredito que eu conversei com o staff do jogador, era essa informação. Obviamente que se o Palmeiras não for aproveitado, não for aproveitá-lo, melhor dizendo, e falar, ó, a gente vai te mandar pro Inter numa negociação, aí são outros 500. Mas livre, espontânea negociação, se a gente pode dizer assim, o Bruno Rodrigues não deve vir para o Internacional, tá, gente? Tem mais 3 negociações que eu quero falar com vocês, mas antes eu quero passar um recado muito importante para vocês, que é da OK Distribuidora Automotiva, senhoras e senhores. A Autopeças OK mudou, mas a essência permanece a mesma, tá? A Autopeças OK agora é a OK Distribuidora Automotiva, nova marca, mesma confiança. Líder no Vale do Paranhana e referência no Rio Grande do Sul, com 5 unidades, atendimento transparente e entrega rápida. OK Distribuidora Automotiva, confiança que acelera com você. Siga em @OK Distribuidora Automotiva ou entre em contato pelo 5135410600. Autopeças OK, OK Distribuidora Automotiva, parceira aqui do canal. Perfeito? Para fechar, gente, 3 informações que a gente precisa tratar por aqui e são daí relativas a jogadores que podem vir ou que vão ficar no Internacional. Primeiro, informação do meu irmão Lucas Colar. O Inter encaminhou a permanência do Raikkonen, o Colorado vai exercer a opção de compra junto ao Goiás e vai pagar 2 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. O último impasse está na forma do pagamento e não está descartada a ida de um atleta por empréstimo para abater esse valor. Ou seja, no total o Inter paga 2 milhões, está ajeitando como vai fazer esse pagamento e pode inclusive colocar um jogador, envolver um jogador nessa negociação para abater desses 2 milhões de reais. Então o Raikkonen, promessa das categorias de base, jogador que estava sendo também observado por outras equipes do futebol brasileiro e até mesmo da Europa, vai ficar no Internacional para 2026. Ele que foi titular na estreia contra o Novo Hamburgo e deve jogar contra o Monson na próxima quinta-feira no estádio Paço da Areia. Outra informação importante, Rodrigo Becão não vem mais para o Inter, tá? A informação que vem da Turquia é de que o Fenerbahçe está emprestando ele para o Kasimpasa. Acho que é assim que fala, tá? O Kasimpasa. Está indo por empréstimo e o Fenerbahçe ainda vai pagar parte do salário. A informação que vem lá da Turquia, Rodrigo Becão então saindo do Fenerbahçe e indo para o Kasimpasa, que também é lá do futebol turco, por empréstimo e com o Fenerbahçe pagando parte do salário. E para fechar, gente, eu quero falar sobre Alejandro. Alejandro, jogador que está próximo do Internacional, mas o Inter pode ter uma concorrência se continuar demorando para acertar essa negociação. Ele estava no Brasil até a última segunda-feira
viajou, tá? Ele acabou viajando, tá retornando para a Rússia. Ele quer vir jogar no futebol brasileiro. O Internacional é uma das principais opções. É o time que já abriu negociações. O CSKA já deu sinal verde. Agora é acertar as bases e tudo certinho com o Alejandro para fechar com essa negociação. O empresário do Alejandro é o Juliano Bertolucci. Tem ótima relação com o Inter. É o empresário do Vitão, é o empresário do Thiago Maia, é empresário de outros jogadores que estão, acho que se eu não me engano, é do Luiz Otávio também, né? É o empresário do Luiz Otávio também. Então, tem muitos nomes, inclusive nomes que o Inter está tentando negociar. Acho que o Vitinho é do Bertolucci, tá? O Thiago Maia é do Bertolucci. Enfim, são muitos nomes, cara, muitos nomes que trabalham com o Bertolucci e o Alejandro é um deles. Então o Inter tem uma boa relação e precisa fechar essa negociação de uma vez. Senão o Fluminense pode entrar na parada, o Fluminense não fechou com o Hulk e pode tentar a contratação do Alejandro por empréstimo, da mesma forma que o Internacional, com opção de compra junto ao CSKA. Se o Inter seguir dormindo no ponto, vai perder reforços, como já está acontecendo. Perdeu o Dória, perdeu o próprio Rodrigo Becão, tem a situação aí envolvendo agora Alejandro, Félix Torres está bem encaminhado também, se não fechado uma vez é capaz de perder. Vamos ver como é que vai ser tudo finalizado. Com pouco dinheiro é bem difícil tudo, né? Gente, deixa nos comentários aí o que tu achou do conteúdo de hoje. Eu sei que é muita coisa, mas espero que tenha atendido as expectativas de todos vocês. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!